Eu vou dar início à palestra agora. A gente vai ter uma palestra sobre os fundamentos jurídicos da liberdade com o Ricardo Gomes, que é advogado, ex-presidente do IE, que é o Instituto de Estudos Empresariais, e vice-presidente do Instituto Liberdade do Rio Grande do Sul. Por favor, Ricardo. Boa tarde. Eu pedi para ele dizer que, em primeiro lugar, que eu era gremista, é a minha melhor qualificação. Mas tudo bem. Deixa eu passar. Eu confesso que eu devo ser certamente o pior cara para convidar para dar uma palestra. Eu sabe disso, ele está falando comigo sobre esse evento há uns 2 meses, mais ou menos, até mais, e eu consegui enrolar ele até semana passada, quando finalmente eu mandei o título da palestra. Não era por suspense, porque vocês viram que ficou uma aposta. Para usar o termo técnico. Os fundamentos jurídicos da vontade de sair correndo. Ainda bem que teve o Bitcoin antes, o Marcel antes, aí o menino Milker. Aí para conselho do Fábio Asserman eu roubei do Liberdade e a Lei jogou. Melhorou um pouco, mas melhorou só o título, não vai melhorar a palestra. Então vocês estão presos comigo por uns 40 minutos. Primeiro, eu ainda estou um pouco assustado de ver muita gente. Eu estou com 34 anos, mais. Eu já desde 2001, mais ou menos, frequento movimentos liberais de empresas semelhantes, mas organizações diferentes. Reunião de estudantes pela liberdade. Na minha época eram 6 pessoas. E 2 eu acho que não sabiam bem por que estavam lá. Um deles, um dos que fundaram a juventude do movimento do Instituto Liberal na época. Um deles, grande amigo meu, César, se converteu, virou Hare Krishna e eu nunca mais ouvi falar. Mas era uma turma legal. Era uma turma legal. Uma vez eu fui jantar na casa dele e ele perguntou se ele podia lavar os meus pés. Era um pessoal bem assim. Então quando eu entrei aqui, eu vi só gente normal, tantos liberais. Cara, isso está ficando legal. Eu lembrei de uma vez em que nós fomos fazer, estava contando aqui antes, estava o Hélio Beltrão, que esteve aqui ontem, o Bruno Gachag, acho que vai acontecer, o Anthony Miller e eu saímos para o primeiro encontro de empreendedorismo, Congresso de Empreendedorismo do Agreste Pernambucano, Caruaru. 6 horas de voo de Porto Alegre até Recife, depois 2 horas e meia no carro, 7 pessoas sentadas. Mas vale tudo pela liberdade, porque achei que ia chegar lá e apresentar a liberdade, a escola austríaca do Congresso de Empreendedorismo do Agreste. Cheguei lá, fiz a minha palestra, quando terminou, abriu para perguntas, o cara lá no fundo levantou a mão. Não entendeu nada. No segundo capítulo das 6 lições, o Mises diz que... Quê? Cadê o Mises? Segunda pergunta veio daqui, o cara pediu para fazer uma comparação entre a questão da escola austríaca e da escola de Chicago. Perdeu a graça. O cara é muita gente. Não preciso mais de mim. Nunca precisar de mim. O cara ainda não tem. É legal ver o movimento crescer. A gente fez a palestra lá e já nos encontramos mais numa série de vezes depois disso. Tem uma coisa que surpreende a todos nós repetidas vezes, que é o crescimento dos estudantes. Para nós foi uma surpresa, porque a gente tinha um cenário de várias instituições liberais que já estavam bastante tempo, o IE tinha 30 anos esse ano, o Instituto Liberal no Rio Grande do Sul também 30 anos, mas no Rio de Janeiro já tem uns 32. E não mudava muito esse cenário. Surgia uma coisa aqui, o Instituto Milênio, fazia um papel complementar, uma visão, e a grande surpresa
quer dizer o seguinte, cara, estava olhando o Fernando aqui, nota 10, tremendo economista, eu não tinha a menor ideia do que era isso. Eu, com interesse, né? Sabia o que era uma ignorância, a vida da ignorância. E o Fernando tem um filho de 45 dias, agora é pai novo, parabéns. Oficialmente nós somos os velhos do movimento. Para não ficar só dizendo bobagem na frente, eu acho que devo endereçar o tempo. Escolhi esse tempo, por que eu demorei tanto para dizer que eu eu sou advogado. Não é que eu gosto de admitir isso. Quem aqui é estudante de direito? Mas somos a minoria. Bom, é minoria. Alguém aqui já é formado de direito? Chega a poder dizer qualquer bobagem, né? Mas que bom. Bom, bastante ano de direito. Então vocês sabem que o campo do direito, os liberais estão perdendo feio. A faculdade de direito é marxismo jurídico do 1 ao 10 nessa época. E mesmo dentro do movimento liberal, a gente tem uma dificuldade, uma renitência para tratar de temas de que é lei, fora o pessoal da direito, o resto não gosta mesmo do pessoal de direito, eu pelo menos não tenho nenhum carinho muito especial por isso. A gente tem essa relação de amor e ódio. O que é amor e ódio? Deus liberar essa relação de amor e ódio. Porque ao mesmo tempo que a gente vê na lei ainda uma salvaguarda de direitos, procedimentos, e aquela velha função de limitar o poder do Estado, a gente também vê a lei como uma ferramenta, como um instrumento da mão pesada do Estado. Um instrumento da ação estatal, da intervenção estatal nas áreas econômicas. Essa relação de amor. E tem esse problema que quem no fundo aplica a lei é o Estado, nosso amigo do Estado. E o mais importante, que me fez pensar em falar nisso, é que nós estamos perdendo a batalha pelo direito. A batalha pela visão porque é a lei da sociedade. Está sendo perdida. Isso é fundamental. Há pouco tempo em Porto Alegre, quem daqui é do Rio Grande do Sul? Quem não é? Há pouco tempo, então, a maioria vai saber isso, há pouco tempo em Porto Alegre, uma empresa construtora comprou algumas casas ali perto de Chagas e fez na rua Luciana de Abreu, uma rua já massa, coisa famosa, Porto Alegre, e foi construir um edifício ali e manifestantes contra a demolição das casas que tinham ali, porque eram casas históricas. Nada histórico, porque ali morou Bento Gonçalves. Casa histórica, porque o pessoal está acostumado a ver a fachada da casa. A fachada da casa faz parte do espírito do bairro. Eu, de sacanagem, liguei para um amigo do IEM, liberal, de grande capacidade. Eu perguntei, cara, o que tu acha dessa confusão das casas de demolir, poder ou não demolir as casas da escola? E ele começou a me responder assim: olha, cara, na verdade, aquelas casas não tem nada de história. Nunca ninguém morou ali. Tudo mais é a fachada de uma delas já foi trocada 2, 3 vezes, e a outra foi construída nos anos 70. Não tem. Para. Já perdeu. Já perdeu. Por quê? Porque os movimentos sociais, entre aspas, que estão promovendo essa ação, esse protesto, querem justamente te fazer discutir se a casa é verde, amarela, roxa ou cor-de-rosa. E tu caiu. Tu está discutindo quando é que a casa
É isso que importa para o dono poder erigir um prédio no seu terreno, se a casa que tinha ali antes foi fundamental, ou quem morou nela antes? Não, cara, é um negócio chamado direito de propriedade. Eu tenho direito de propriedade. Bom. Ah, mas essa casa pertenceu a, sei lá, Zé da Silva. I don't care. I don't give a shit. É meu direito de propriedade. Eu tenho um trunfo no bolso. Meu direito de propriedade. Quando nós liberais caímos na armadilha de não falar mais na força do direito de propriedade, de entrar na discussão de... Nós já perdemos. Nós estamos perdendo a batalha pelo direito. Porque nós estamos discutindo o 4º parágrafo, a linha 7 do artigo 32 do decreto 7.228, que regula a construção. Assim nós vamos perder. A gente tem que saber tirar a discussão disso. E trazer de volta para um nível do direito que é fundamental. O nível dos direitos? Fundamental. Muito bem. Vamos lá então. Deixa eu ver se eu erro. E o pior de tudo é que essa batalha estava na mão dos liberais. A batalha pelo direito era nossa. O liberalismo tem na história, eu sei que o Ricardo Sônia vai chegar em uma breve história. O liberalismo tem um grande trunfo, que é uma contribuição espetacular nessa história, nessa batalha pelo direito. Qual é a contribuição? É reavivar a noção de que não é o rei que faz o direito, não é o Estado que faz o direito. A coroa da Rainha Elizabeth II não é uma... não tem poder nenhum, não tem poder. Essa noção, uma noção revolucionária, né? Por que eu digo reavivar? Todo mundo tem estudado direito, pelo menos, leu a Antígona de Sófocles, ou não? Sim, né? O que é a Antígona de Sófocles? A tragédia grega, morreram 2 irmãos da Antígona, um foi enterrado com honras e o outro, porque ele estava... Os 2 morreram na mesma guerra. Um lutava pelo lado do rei e o outro lutava contra o rei. Os 2 morreram na mesma guerra. Um foi enterrado com honras e o outro não podia ser enterrado com honras porque o rei proibiu. E parece que é uma coisa muito importante na época ser enterrado com honras. Toda a tragédia é a história da Antígona tentando enterrar o seu irmão, fazer as suas exéquias com honras contra o decreto do rei. E o argumento principal é o seguinte: as leis que regem o enterro de um homem não são feitas pelo rei, elas são leis que são superiores, diz o rei. Portanto, há leis que são superiores ao que diz o rei. Aprofundar isso um pouco mais. Essa ideia revolucionária que é nossa, nós liberais reconstruímos isso, derrocada a civilização grega, no fim da civilização romana, o feudalismo na Europa, todo mundo da lição de história marinha, sabe isso melhor que eu. 1215, a Carta Magna. Os barões se revoltam contra o rei da Inglaterra e impõem a ele que reconheça os direitos dos súditos. Por quê? Porque súditos podem impor ao rei uma carta, porque justamente aquela carta é um direito que é superior ao rei da Inglaterra. Há um direito que é superior ao Estado. O brasão da família real inglesa diz, em francês, como era a corte inglesa, Dieu et pouvoir. Deus e o meu direito. O que é isso? São as 2 coisas as quais o rei da Inglaterra deve ser. A razão da família real, eu não sirvo a mais ninguém, salvo a Deus e ao meu direito. Pois bem, não é o rei. Em síntese, também não é o parlamento. Também não é o parlamento que
faz, essa primeira camada de direitos. Quero fazer uma distinção importante, que foi feita já em tempos mais modernos, em 1215, ele que é, para mim, um dos maiores pensadores do século XX, certamente o melhor da escola austríaca, porque é advogado, é direito, é o Hayek. Ah, o Hayek, desculpa. É difícil achar foto do Hayek. Por isso que eu peguei uma mais comportativa. É que minha mulher viu as essas duas palavras, nomos e teses. Nomos, na Grécia, para a visão do direito do grego, nomos são aquelas normas superiores, divinas, eternas e imutáveis, que não estão ao sabor do legislador. Teses é o decreto do legislador do dia. Tem uma tremenda diferença. Tremenda, em outras palavras, o grego falava em direito divino, leis eternas, imutáveis, divinas. Bom, vamos naquele sentido. Hoje ninguém de nós vai levantar a mão, provavelmente, e dizer, muitos poderão, mas é muito difícil sustentar uma democracia plural como a nossa, que o direito de propriedade existe porque está na Bíblia, Deus que fez. É difícil. Eu, pelo menos, não faço a defesa do direito de vida, liberdade e propriedade, porque são divinos. Mas são, sim, natural. Natural. O que é natural? O que é da natureza do homem? É algo que está gravado na natureza do homem. Seja ela revelada, evoluída, onde há uma sociedade, há busca de vida, liberdade e propriedade. Nós abandonamos essa batalha. Os liberais têm medo de falar em direito natural. Ah, porque tu é um cristão fanático. Estou falando de Cristo. Estou falando de Deus. Estou falando de que o filho do Fernando, que tem 45 dias, vai aprender a falar duas coisas. A primeira é mamã. A terceira ou quarta. E a segunda é quando alguém for pegar um brinquedo dele, ele vai aprender a dizer assim: meu. Primeiro as crianças. Qual é a maior dificuldade? Por que criança bota a mordida da creche? Não empresta o brinquedo. É a coisa mais natural. Ah, mas isso é que a sociedade implantou na cabeça da criança. Não botou nada, né? Mal fala. Sabe o que é meu? E essa batalha pelo direito natural, para fazer as pessoas compreenderem de que há um ramo do direito que está fora do alcance do Estado, que é superior ao Estado, essa batalha nós abandonamos. Nós juntamos tudo, nós mordemos a isca. Juntamos tudo, então é um Estado que faz. Como se tudo que está escrito na Constituição tivesse o mesmo valor entre si. Normas constitucionais têm o mesmo valor, é a mesma coisa. Nós mordemos isso. A esquerda trata isso. E por quê? Porque é útil para ela. Porque se eu tenho que votar nas reuniões de condomínios, nós vamos pintar de roxo, por que eu não posso votar também direito de propriedade, qual é a função do direito de propriedade, qual é a função social? Se todo o direito vem da deliberação democrática, vamos votar. Vamos votar se o cara que comprou o terreno pode construir no terreno dele. Vamos votar se uma casa velha é razão suficiente. Vamos votar se o que é mais importante, se é ter as árvores ou a expansão do hospital. Parar a construção do hospital porque tinha árvores. Aí o diretor do hospital, em vez de dizer assim, olha aqui o terreno é nosso, nós vamos construir. Ele vai dizer assim, não, mas essas árvores nós plantamos no dia tal, elas estão para replantar, eu planto mais 1000 em outro lugar. Aí está a defesa. Nós não éramos covardes. E a conquista disso foi um conto de fadas.
caiu do céu. Muita guerra, muita peleia, reis decapitados para construir esse conceito, para fortalecer esse conceito. Declaração de Arbroath. Quem já ouviu falar nisso? Viram o filme Coração Valente? Freedom. Aquele filme é historicamente, por que pareça, bem fidedigno. Claro que ele tem todos os exageros que o Mel Gibson gosta de pôr nos filmes dele. Mas a história não acaba ali. A história da Escócia, da guerra da Escócia, continua e a guerra só termina com a Declaração de Arbroath. A Declaração de Arbroath tem uma frase muito famosa, mas que não ficou famosa por estar nessa declaração, ficou famosa por aparecer aqui 400 anos depois, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que o poder do soberano decorre do consenso dos governados. O poder do soberano não é divino. O poder do soberano decorre do consenso. A vitória liberal antiga, isso é 1300. Quem viu o filme sabe que precisou muito sangue para descrever isso no papel. A Magna Carta não precisa nem falar. Ameaçar de morte o rei da Inglaterra com a espada na cara, assim, parecia esse troço aí, senão nós vamos ter rei. Como aliás aconteceu na Revolução Mundial. Bom, ao longo da história, eu peguei aqui 3 casos britânicos, não é por acidente, né? Porque é a principal vertente moderna disso. É muito mais difícil fazer a defesa da liberdade com a Constituição Francesa. Não são contos de fada, não são historinhas. São uma batalha que os liberais travaram ao longo dos séculos para chegar na frente do Estado e dizer o seguinte: peraí. Existe um limite, existe um ponto além do qual o senhor não vai passar. Transformar o direito numa ferramenta de limitação do poder e não de usurpação do poder. O Frederic Bastiat, a lei hoje deturpada, a lei que deveria ser a salvaguarda da liberdade, as coisas que tem principalmente, usada para socavá-la. Alguém tem um dicionário de gauchês? Levou muito tempo, muito sangue para esse cara pegar isso aqui, ó, onde não há lei, não há liberdade. Mas isso é para quê? Para que tipo de lei? Como assim? O que mais tem no Brasil é lei. E o que menos tem no Brasil é liberdade. Então elas não são seguras. Não são seguras. Porque o John Locke está falando de um tipo de lei que é aquela nomos, não é a tese, não é o decreto do legislador. É aquela lei superior que limita o Estado. Institui, instrumentaliza e limita o Estado. Que reconhece e resguarda os direitos individuais, é o que nós chamaríamos de uma verdadeira Constituição. Aquilo que nós não temos. Porque Locke fala de um tipo de lei que não é a lei que garante a liberdade, não é toda a lei que a gente vê. Tem uma brutal diferença entre nomos, aquela lei abstrata, sublime, superior, imutável, e o decreto do legislador do dia. Ou não tem. Ou é a mesma coisa, o direito à vida, à liberdade, à propriedade. É a mesma coisa dizer que o parlamento será eleito por voto direto. São normas que têm o mesmo valor que o regulamento do imposto de renda. Até o dia 30 de abril. É o mesmo valor. E o plano diretor de Brasília, o nosso mais burocrático e planejado da história, nosso horroroso. Quem é de Brasília? Brasília é um horror. Brasília é Mas é uma cidade horrível, uma cidade planejada no meio do nada. Pior, no meio de Goiás.
É um horror aquilo. Eu perguntei. Morreu o José Wilker. O José Wilker fez o Juscelino Kubitschek no negócio da... Eu tinha vontade de matar o José Wilker. Cara, nós tínhamos uma capital no meio do povo. Onde estava o povo. Rio de Janeiro é Brasil ao quadrado. Rio de Janeiro é o Brasil. Rio de Janeiro é todo o Brasil. Não, é muito perigoso o governo ficar perto do povo. Em suma, são coisas muito diferentes. Falar de direito à vida, liberdade e propriedade e falar do planejamento do dia são coisas diferentes. E nós mordemos a isca quando a gente acha que tudo isso aqui é lei. Tem lei com L maiúsculo e lei com L minúsculo. São coisas diferentes. Eu tirei o tempo que eu tinha para tentar bater nessa diferença. Porque dentro do nosso movimento eu ouço seguidas vezes que qualquer lei, qualquer presença do Estado, qualquer coisa é opressão. Eu acho que tem uma diferença entre a presença do Estado para garantir vida, liberdade e propriedade e a presença do Estado para dizer que nesse bloco aqui, no S Super Quadra Sul, só vai ter escola. É diferente ou não? Um policial na minha esquina, para evitar um roubo, é diferente do policial na minha esquina para me mandar não cuspir no chão. Não é diferente? O Locke entenderia essa diferença. Por isso ele pode dizer que a lei resguarda a liberdade e que onde não há lei não há liberdade. O Locke entende isso. Esse cara aqui também entende essa diferença. Sabe quem é esse cara? Vocês conhecem ele de outro jeito, não assim, beijinho. William Wallace. Ai. É bom aquele filme. Ele estava meio... Tentei pegar no mesmo de lado, assim. Parece o cara da geral do Grêmio. Sons of Scotland. I am William Wallace. William Wallace. Tá viu? Tem que decorar isso. Vocês acham que a visão que esses caras têm, que é o papel do Estado, é a mesma dessa turma aqui? Cara, que país, né? Eles não convidam mais o Itamar para as festinhas, mas o Itamar era para estar na festa. Eu nem... Eu nunca achei que tu fosse dar falta dele. Mas olha o país que foi governado. E os que eu queria que morressem, né? Não morreram. E os que eu queria que morressem. Viva a democracia. Viva a democracia brasileira. Então, nós tivemos o que mais ficou no cargo. Depois ficaram 8 anos. Vai para o presidente, vai para o presidente. Longe de ser o presidente dos meus sonhos. Vamos ser franca, né? Vamos ser franca. Falta o bigode da Dilma. Talvez olhando mais de perto. Gente, a gente achar que esses dois anteriores falavam, quando eles falavam que a lei é a salvaguarda da liberdade, eles estavam falando do decreto do legislador, da ordem do executivo do dia. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de limitar o poder desses energúmenos e do Itaú.
Vai ser Papai do Céu imitou por ele. Vai ser, tá? São coisas diferentes. Nós não podemos abandonar o argumento de que há um direito que está acima do poder deles e do parlamento. Não se esqueçam desse argumento. Porque hoje nós estamos perdendo. Isso aqui é uma... Esse aqui é o pessoal que foi para aquela audiência pública que teve em Porto Alegre, para debater civilizadamente a licitação dos ônibus. Esse é o debate civilizado. Se vocês estão dispostos a sentar com eles para discutir vida, liberdade e propriedade, eu acho que não tem outra resposta para dar para esses caras que não seja, peraí, cara, aqui não. Eu cuspir no chão e dizer, daqui vocês não passam. Há um limite para o que vocês vão decidir nessa ideia de Jesus. Esse limite é vida, liberdade, propriedade e os direitos humanos. Há um limite que está além da democracia. Se nós dissermos que o Estado está dentro, toda a lei está dentro da democracia, nós temos que sentar com eles e debater vida, liberdade e propriedade. A única saída para o liberalismo no campo jurídico é dizer o seguinte: o senhor pode debater o que quiser, se nós vamos dirigir pela direita ou pela esquerda, você tem que botar a mãozinha para atravessar a rua, não. Batam o que bem entenderem, não a minha vida, a minha liberdade, a minha propriedade. Isso. O liberalismo foi vencedor nessa batalha durante anos. A frase era: a chuva e o vento podem entrar na casa do pobre inglês, mas o rei não. E a gente abandonou. A gente não falou. E olha, tem 40% de imposto. Pois é, mas para subiu mais 2. Mas se baixar 2 tá bom. Como é que eu estava viajando? Teve os protestos de julho, né? Eu até brinquei, falei pro Fábio, cada um faz o cartaz do que lhe incomoda, né? Eu achei que era meio burguês demais, não fiz o cartaz, eu ia fazer assim, contra o IOF no cartão de crédito para compras no exterior. Achei que ia ficar meio fora de contexto. Mas sabe quem é que aumenta de um dia para o outro? O presidente da República. Era 0,38. Eu acho que o brasileiro está gastando muito no exterior. 6 pontos. E qual foi a discussão? Ah, mas para que ela vai usar esse dinheiro? É o dinheiro, cara. E ninguém fala isso. Esse argumento sumiu. Eles estão perdendo essa batalha. E é por isso que vocês são importantes. É por isso que eu escolhi esse tema para trazer. Porque só vocês vão virar esse jogo. Eu já não estou mais na faculdade. Eu sou professor. Como professor, as minhas avaliações que eu recebo, normalmente tem uns 3 ou 4 alunos que escrevem assim: o professor tinha que parar de duvidar da capacidade intelectual dos alunos e deixar eles escolherem por eles mesmos em vez de ficar empurrando a ideologia. Eu acho que eu sou meio veemente demais, tenho que me segurar. Aí eu não vou mudar nada. Como eu disse, na nossa época, Fernando, nós éramos 6. Vocês são 100. Agora dá para botar essa guerra de outro jeito. Dá para retomar algumas batalhas. Dá para começar a ganhar. Nós vamos fazer um deputado estadual e liberal. Marcelo teve aqui, né? Marcelo teve em uma semana na Holanda, em São Paulo, chegou aqui, veio dormindo. O cara está na guerra. Está na batalha. Nós estamos na mesma briga. Agora, ou nós vamos brigar no campo que interessa, no campo que ganha, ou nós vamos perder a briga. Se sentar para discutir com esses caras qual é o limite do imposto, nós vamos perder. Primeiro, tem que respeitar o direito de propriedade. Primeira coisa. Vida, liberdade e propriedade estão acima da discussão da democracia. Não estão no alcance do parlamento, da democracia.
Nós temos que retomar isso. Eu acho que só vocês podem fazer isso. Começar a retomar essa discussão. Nós paramos por muito tempo essa briga. Na faculdade de Direito, como eu disse, é marxismo do início ao fim. Eu levantava a mão na faculdade de Direito e reclamava que direito de propriedade era direito de propriedade. Não era o professor que me reclamava, era o resto da turma. Ai, chato, vai embora, eu quero saber aqui qual é o artigo 38 da lei e tal. Vocês que podem lidar isso. Eu não queria ser piegas, mas como eu disse para vocês, eu já estou há um bom tempo nesse movimento, e quando eu vejo um grupo assim, é emocionante. Meio bichinho, eu sei, mas é emocionante. É emocionante. De grupos pequenos começa a surgir espontaneamente lá a estrela do mar do Hélio, né? Bota um braço da estrela do mar, nasceu a brinqueira. A coisa foi se espalhando assim, e aí eu fico surpreso quando eu chego em Caruaru e o cara lá no fico muito surpreso quando eu chego aqui. Eu vejo 100 pessoas que acho que ninguém dormiu, porque vocês têm tesão nesses assuntos. É isso. Muito legal. Muito legal. Alguém já fez algum curso da Foundation for Economic Education? A FIE? Fábio? A FIE? Mas alguém? Não? Não? A FIE é uma das coisas mais tri que tem. É uma que fez na casa, ainda não fez em Ohio. A casa de 1846, a casa tem 20 e poucos quartos, 17 lareiras, onde o Leonard Read fundou a Foundation for Economic Education de Henry Hastings, em Irvington-on-Hudson, perto de Nova York. Agora eles não fazem mais cursos na casa. Por quê? Porque o regulamento do Corpo de Bombeiros diz que para fazer casa, cursos na casa, você precisa ter uma escada de pelo menos X jardas. Então eles fazem em outro lugar, mas a casa está lá. O Hayek dava aula na casa, o Mises deu aula naquela casa, os convidados dos chicagões deram aula lá, o Friedman deu aula lá, os grandes caras de Chicago. Não, nada contra mesmo. Eu só sou um austríaco porque eu não sei fazer modelo econômico. É mais fácil. Por isso, nós somos austríacos. Lá naquela casa, eu tive aula com Israel Kirsten. Todo mundo gosta de fazer a sua árvore genealógica do liberalismo. O Baumgauer, depois o Mises, aí o Mises deu aula com o Kachanowski, eu tive aula com o Kachanowski, então eu estou na quarta. Eu tive aula com o Kachanowski, tive aula com o Israel Kirchner, tive aula lá na Foundation for Economic Education. O Leonard Read, que é o fundador, ele fazia uma coisa no último dia de aula dos cursos. Como é que são os cursos? A gente como a gente, eles dão estadia, alimentação e curso de graça, portanto, que seja aprovado e pague a tua passagem para chegar lá. A gente consegue indicar gente para fazer os cursos lá. Tem Austrian Economics, Unidores, História da Liberdade, 5 não. Não vou usar eles todos, espero. 5 é o Dinho, talvez assim. Junta uma turma de estudantes e, porra, pega um Zé Ninguém para ir lá ter aula com o Israel Kirchner. Espetáculo. O fundador, Leonard Read, no último dia de aula, são cursos de uma semana que acontecem no verão, no último dia de aula, ele reunia todo mundo, dava uma caixa de fósforo para cada um. Controle. Dava uma caixa de fósforo para cada um. E aí ele dizia o seguinte: acenda quando eu disser já. Todo mundo acendia o fósforo junto. Ao mesmo tempo. Dava um clarão na sala. Assim, olha, a liberdade já teve um momento em que ela foi majoritária. E quando muita gente
sustenta a tocha da liberdade, a sala fica clara. Mas tem os momentos também que a gente está perdendo, que a gente está para trás do jogo, e que nós somos uma minoria. Todos os fósforos se apagaram e ele fica segurando uma vela. E aí vem os momentos de escuridão da história da liberdade. E nós temos que saber, aqueles de nós que vão carregar a chama, têm que saber que não há escuridão no mundo capaz de apagar a luz de uma única vela. Eu digo para vocês, carreguem a tocha da liberdade. Obrigado. Estou esperando bastante perguntas. Eu vou aqui que levantou primeiro, né? Tem que ter direito de ganhar. Tudo bem? Meu nome é João, eu faço matemática na URGS. E... Boa sorte. Obrigado. Pela tua palestra eu percebi que tu, no momento, para bater nos argumentos anti-liberdade, que tu dá digamos assim, que é melhor atacar o princípio dos direitos naturais do que ficar só nos argumentos mais utilitaristas, assim. Porém, eu queria saber a tua opinião, que tem muita gente que entra para o movimento de liberdade justamente pelos argumentos utilitaristas, porque às vezes a gente discutiu isso ontem, tem gente que gosta mais de ler Milton Friedman, para começar, tem gente que gosta de ler ação humana, sabe? Então, eu acho que é importante, às vezes, o debate. Eu não sou utilitarista, mas, sabe, se for para conseguir pessoas para compartilharem do mesmo ideal, eu acho, sabe... Concordo, desculpe ter concordo em gênero, número e grau. Fora da liberdade é construindo soluções, essa edição. É utilitarista no sentido de apresentar soluções liberais para problemas factuais e políticas liberais capazes de resolver problemas na realidade. Eu leio Friedman e nas minhas aulas eu passo os vídeos do Free to Choose, Liberdade Soberana do Friedman, e eu leio Mises. Eu leio Aristóteles e eu leio São Tomás de Aquino, e a escola de Salamanca é espetacular na forma como integra um argumento num valor e a... Como é que eu te responderia? Vida, liberdade, propriedade são valores abstratos. E os valores abstratos se fazem concretos na realidade. Eles se fazem concretos de formas diferentes, em momentos diferentes, em lugares diferentes. Lá na FIA tinha um cara que era do Senegal. Teve uma discussão sobre casamento gay. O cara do Senegal era terminantemente contra. Na sociedade tribal, a pergunta dele era: o que vai acontecer com os clãs? O que eu vou dizer? Ficar assistindo para esse cara? Não, sou contra a existência do Banco Central. Cara, a gente tem que fazer os valores concretos. Tem que discutir, tem que batalhar também no campo da concretude, da realidade, do dia a dia. Mas a gente não pode abandonar o argumento de valores. Por que eu digo isso? Porque senão a gente vira o PSDB. Ah, mas eu tenho um plano para a Previdência. Não vai resolver. Não vai resolver por quê? Porque o plano, o argumento concreto, ele está no campo do decreto do legislador e ele deve sim ser submetido à democracia. Ele deve ser votado, deve ser aprovado por maioria e dificilmente vai ser o que a gente quer, não vai ser o que eles querem. Vai ficar no meio do caminho, como é típico das deliberações. Junta com a tua mulher e tu decide onde vai jantar. Não vai ser onde tu quer, nem onde ela quer. Mas os dois vão conviver. Quando a gente pega esses valores e faz eles concretos, a gente tem que lutar também, sabe? Mas a gente não pode abandonar os valores.
Senão a gente vai sendo arrastado. Às vezes me soa meio preguiçoso, assim, porque o cara tá discutindo, digamos, imposto de renda, e aí, em vez de, sei lá, usar uma retórica legal para tentar, o cara fala, não, vida, propriedade, não sei o que. Todo imposto é um roubo, legal. O cara usa o mesmo argumento. Como é que eu faço? Bom de ser advogado, tá? Praticante, é que eu escrevo as defesas do seu advogado trabalhista de empresa. Como é que eu escrevo a defesa? Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, isso. Em terceiro lugar, isso. Como é que eu faço quando eu estou no debate? Em primeiro lugar, é importante lembrar que o imposto é o dinheiro da pessoa que está sendo expropriado pelo governo para os seus próprios fins. Em segundo lugar, só porque eu acho que é importante marcar isso. Em segundo lugar, o regulamento do imposto de renda, no artigo 34, finca a bandeira. Fica a bandeira aqui, pum. Tu quer, eu debato contigo aqui. Mas quando tu me incomodar, eu aponto a minha bandeira lá. Por quê? Porque a esquerda faz isso. Toda propriedade é um roubo. Então vamos ver aqui as casas da Centro de Abreu, blá, 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 blá. Já que tu vai ter lucro, vamos ver se o teu lucro é justo. Já que tu vai ter lucro, é uma condenação moral. Então, se eles começam com uma condenação moral, eu quero começar com uma condenação moral também. Vocês são ladrões. Agora vamos debater o ponto do valor. Não posso abrir mão do valor, no princípio, e aí vai uma coisa também que eu acho importante se a gente quer que o movimento liberal brasileiro cresça. Eu preciso ter todos esses perfis. Eu preciso ter gente que transita entre esses perfis. Na hora de desenhar um projeto de reforma da educação, eu tenho que ter um liberal com pós-doutorado. Porque não adianta chegar lá para debater um projeto de reforma da educação e o cara chega lá e diz assim, não, eu fui do IEL 20 anos, cara. Tu não tem voz por ser IEL. Eu tenho um pós-doutorado em educação. Agora vamos debater isso aqui. Em primeiro lugar, pum, fica a bandeira. Vamos debater o projeto. A gente tem que levar adiante. O legal é que o cara pode ter 40 anos, está fazendo pós-doutorado e ser estudante pela... Ele dá uns anos de perspectiva. Alguém tem mais alguma pergunta? Sou Guilherme, estudante de Relações Internacionais pela URGS, e falou, na verdade eu tenho assim várias dúvidas, mas eu acho que eu vou dizer as principais. Uma coisa que você falou foi a questão da lei acima do rei. Depois a ideia de que a lei ela tem que estar submetida a um consenso por parte da população. Isso parece entrar, digamos assim, de certa forma, em duas vias contraditórias, de certo modo, que seria uma lei acima das pessoas e uma lei que surge debaixo das pessoas, né? Debaixo, vírgula, das pessoas, né? E nesse sentido eu acho que tem também uma outra coisa que surge, que é a ideia da democracia. E tem bastante polêmicas entre liberais, por exemplo, na questão da democracia, que alguns vão defender, alguns vão ligar com outras ideias também de Estado de Direito, vão ligar ao conceito, ao passo que outras, como por exemplo o Hans Hermann Hoppe, mas não só ele, por exemplo, o outro que faz isso bem é o Eric von Kuhn-Levin, que vão opor a ideia de democracia e a ideia de liberdade. Então, como é que tu vê essa questão? Bom, primeiro, com a parte que é a contradição aparente. O conceito de direito, vou tentar responder e depois fundamentar. O limite da ação do rei, até onde ele pode ir, é direito natural. De cima dele. O que ele pode, ou seja, o que ele não pode fazer, é direito natural, está acima. O que ele pode fazer, quem vai ser o rei, de que forma ele vai exercer o poder, vem de baixo. Tá? Em outras palavras, o poder do rei decorre do consenso dos governados. Mas o limite dele não precisa o consenso, não decorre do consenso. Basta que um cara lá no fundo diga, peraí. A minha liberdade não. O rei já está limitado.
também. Outra coisa é conseguir limitar na vida real o poder do rei. Isso nós temos que falhar. Limitar na vida real. Porque escrever na Constituição, especialmente no Brasil, porque o Brasil tem um problema maior. É o seguinte, o cara escreve na lei, está escrito lá, está escrito que pedestre não pode atravessar fora da faixa. Cara, eu quero ir na padaria, porque eu vou lá na esquina, dar a volta, na padaria aqui. Já não cumpre o que está escrito. Isso é mais difícil, dado cultural que dificulta a limitação do poder. A gente escreve na Constituição, não haverá imposto confiscatório. Quem dá bola para isso? Quem está escrito na Constituição? A sua lei, qual? Então, porque eu disse que a responder é fundamental. O conceito de direito natural dos antigos é o conceito de uma constituição natural. O poder do rei decorre na natureza divina. O poder do rei é divino. O conceito de direito, depois desse corte, o conceito de direito natural é o direito que é da natureza não é o do poder do rei, é do indivíduo. Os direitos individuais é que são. Então, isso saiu de um direito objetivo para um direito subjetivo. É aqui por isso que eu faço essa distinção. O poder do rei não é direito natural, decorre do consenso dos governados. O limite da atuação dele é direito individual das pessoas. Sobre o ataque à democracia. Cara, democracy sucks. A democracia é um saco, dá um trabalho, caramba. Tem que sentar, buscar, corre, 90% não sabe votar. É bravo, é difícil. Por isso que a gente tem que limitar esse raio dessa democracia. O que esses caras fazem? Tá? Eu vou separar a crítica do rock, que eu acho uma crítica madura, da crítica do David Friedman, que eu acho uma crítica pobre. Machine Friedman. Não, porque se não tiver, tudo argumento contrafatório, se não tivesse ruas públicas, as pessoas teriam ruas privadas, abririam as cancelas através de um preço que não sei o que. Cara, foi mais planejador do que o cara que asfaltou a rua. Outro tem uma capacidade de antevisão impressionante. Eu não sei o que aconteceria. A diferença de perguntar uma coisa para o David Friedman, perguntar para o Hayek, é que o que vai acontecer se o Hayek olha esse cara? Eu não sei o que vai acontecer. Hoje o maior produto de exportação do Egito é cerâmica para vaso sanitário. Há 30 anos atrás ninguém diria que isso ia acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Com respeito à humildade intelectual, eu acho que as maiores críticas à democracia acontecem nesse contexto de enfiar no mesmo saco direitos fundamentais e o decreto do legislador do dia. Se se o Palácio do Governo vai ser nessa rua, naquela rua. Se nós vamos construir uma escola nessa rua ou naquela rua. Quando bota tudo isso num saco só, a solução é condenar a democracia como um todo. Mas isso é abdicar do papel que os liberais sempre fizeram. A democracia boa é o pior, salvo todos os outros. Mas limitada. Vamos ficar com a democracia. Não é uma porcaria, mas vamos ficar com ela. Limitada. Quando a gente abdica do papel de limitar a democracia, cara, tudo no saco, botar fora o tempo todo. Por isso nós temos que tomar essa bandeira de volta. Limite o poder do Estado. Vai ver que a democracia fica muito mais aturável. Eu prefiro sentar com um petista para discutir se vai ter ar-condicionado no ônibus do que sentar com um petista para discutir qual é o limite de lucros de uma empresa. Vocês acham que é a mesma coisa? Não é. É diferente. Eu aceito debater o ar-condicionado do ônibus. Aceito. Mas eu não aceito debater o limite de lucro. Acho que essa é fincar a bandeira, mas também fazer o argumento prático do dia a dia. Bom, até por uma questão de horário, eu vou ter que encerrar aqui. Obrigado, Carlos.